muito boa noite. Estamos começando mais um episódio inédito do nosso Mano a Mano podcast. Aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing, como todos os nossos episódios, você bem sabe. O melhor estúdio para gravação de podcast, enfim. Você encontra toda a estrutura necessária aqui na Impacto. O contato está aqui na tela do lado. E aí você pode entrar em contato com o pessoal para fazer parceria com a gente, para contratar o Estúdio Impacto, enfim. As portas estão abertas. Na noite de hoje, recebemos o advogado sertanejo, ele que é candidato a deputado federal pelo PT da Paraíba, nosso Saulo Dantas, que por aqui pela capital, Saulo, obviamente já nesse início de campanha, né? Há 24 horas que a campanha de fato começou, e a gente sabe que daqui até 4 de outubro as coisas só tendem a esquentar ainda mais. Primeiramente, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, a gente quer saber, temos essa curiosidade de saber quem é Saulo Dantas. Muito boa noite. Boa noite, Germano. Boa noite a todos os ouvintes do Mano a Mano, esse podcast que dialoga e fomenta a importância da democracia, fortalecimento dos direitos humanos, a participação social e, principalmente, o exercício da cidadania. Eu me chamo Saulo Dantas, como foi colocado. Estou nesse desafio como candidato a deputado federal pelo maior partido da América Latina, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula. E, enquanto candidato a deputado federal, viemos aqui apresentar o nosso programa, nossa plataforma, mas principalmente os nossos propósitos enquanto uma candidatura que dialoga com o povo, com os movimentos sociais, as questões populares, mas, acima de tudo, tem um propósito de fazer com que essa Constituição que está com nós, que a gente anda em todos os lugares dessa Paraíba, possa ser cumprida por meio da efetivação das políticas públicas. Então, agradecer pela oportunidade, a gente está se apresentando para o povo paraibano, por meio desse meio de comunicação, que é de fundamental importância para conscientizar e também para elevar o nível de consciência política e ideológico de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Ô, Saulo, vamos começar do começo. Você entra nessa nominata do PT com a desistência ou a saída, digamos assim, melhor dizendo, por questões de saúde do Frei Anastácio, que já estava na nominata como pré-candidato a deputado federal, e você o substitui nesse agrupamento. E aí, ao passo que pergunto para você como é que se chega ao nome de Saulo Dantas, em substituição, na nominata, de um nome de tal envergadura como é do Frei Anastácio, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, muito fortemente ligado aos movimentos agrários. Daqui a pouco a gente vai falar que você também tem identificação também com o Sem Terra. E aí, como é que se chega ao nome de Saulo? E, paralelo a isso, onde é que começa a atuação política de Saulo, de fato, para que se chegue, então, a essa pretensão a uma das cadeiras da Câmara dos Deputados? Bom, muito bem. Então, é importante a gente contextualizar. Sim. Quem é Saulo Dantas. Dizer que a minha família, a política já corre o sangue nas minhas veias. Você é de que cidade? Eu sou de São José de Espinharas, que fica na região metropolitana de Patos. De Patos, sim, do lado. No sertão da Paraíba. Conheço. Sou da zona rural, sou do sítio, como o povo de lá costuma dizer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. E porque a política a gente já carrega a política nas nossas vidas. Eu digo nossas no plural porque eu me considero um sujeito coletivo de direitos. Eu não trabalho de forma individual e nem de forma individualista. Só estou aqui hoje porque muitas pessoas fizeram com que eu pudesse chegar até aqui. Certo. Então, a gente tem a família umbilical, mas também a gente tem a família social. E o Saulo Lúcio Dantas, o Lúcio vem do meu bisavô, que sempre teve uma propriedade pequena, rural, naquela região, e foi vereador de Patos na década de 30 e 40, e virou presidente da Câmara de Vereadores de Patos. E hoje, a Câmara de Vereadores de Patos, que comporta 17 vereadores e vereadoras, leva o nome do meu bisavô, Juvenal Lúcio de Souza. Olha, então, a política já começa daí, a política partidária, assim, institucional. Mas também o Dantas, vocês conhecem muito bem, essa capital antigamente se chamava Paraíba do Norte. Isso. Então, a família Dantas, Pessoa e Suassuna, naquela época da década de 30,
existia um conflito político, e o João Dantas, advogado também, que nem eu sou, houve aquela tragédia. Houve envolvido na morte de João Pessoa. Na morte, né? de João Pessoa. Sim. E por uma questão de honra, naquela época existia crime de honra e tudo mais. E eu discordo da forma que ele tratou o caso, mas também eu não vou negar que eu carrego também o Dantas Certo. nessa história. Mas, no meu nascimento, em 89, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra chega na Paraíba. Sim. Então, no começo da década de 80, é criado o Movimento Sem Terra, o Partido dos Trabalhadores e a CUT. Então, a gente percebe que existe o Partido dos Trabalhadores, criado por meio da luta do movimento sindical, a CUT também, e o Movimento Sem Terra para lutar pela reforma agrária, um período da ditadura militar. E em 89, os militantes do MST chegam na Paraíba, mas só no começo dos anos 2000, o Movimento Sem Terra faz a territorialização para o sertão, para o interior. Sim. Então, ao chegar lá, a minha família sempre foi muito próxima da Igreja Católica. O meu irmão trabalhava na Caritas, que é o espaço social da Igreja Católica em Patos. E quando os militantes chegaram lá, eu era jovem, adolescente, foi o meu primeiro contato com a luta social. Não vou dizer com a política partidária, mas com a luta social, e era uma época que se lutava contra a ALCA, a Aliança do Livre Comércio das Américas. E meu irmão, a pedido do padre Expedito, acolheu esses militantes do Movimento Sem Terra e deu as condições para que eu pudesse fazer as primeiras ocupações de terra em latifúndios e propriedades rurais que não cumpriam a função social. E hoje, aquela região de Patos, existe mais de 10 assentamentos de reforma agrária, graças também ao envolvimento indireto da nossa família. E, a partir daí, a gente começa a fazer nossa militância social. Antes de me envolver diretamente no MST, eu trabalhei no mercado de Patos, vendendo queijo, vendendo manteiga, desde os 13 anos. Depois fui para o Ceará, morar de favor na casa de uma tia minha. Conciliava o trabalho com o estudo, trabalhei de frentista, de garçom, de manobrista. Eu conheço bem o que é o trabalho, eu conheço bem o valor do trabalho e também conheço como a gente pode atingir dignidade por meio das relações de trabalho, mas sempre conciliando com os estudos. Então, ao mesmo passo que eu trabalhei, por exemplo, de mecânico, de manhã e de tarde, pegava 2 ônibus para ir estudar e terminar o ensino médio. Eu terminei o ensino médio por meio da educação de jovens e adultos. Eu queria muito ter a oportunidade de, por exemplo, estudar no Instituto Federal, naquela época. Você fez a EJA, foi? Fiz a EJA, fiz os 3 anos em 1 ano. E logo após o meu irmão voltar de Cuba, porque meu irmão é formado em medicina em Cuba, que é a melhor medicina do mundo, e enquanto tem países que investem em armamento, Cuba investe em educação, saúde, né? Educação e formando vários seres humanos de vários países do mundo. E meu irmão, por meio desse envolvimento do MST, deixou de estudar para ser padre e foi para Cuba fazer medicina. Então, queira ou não queira, a vida acabou me envolvendo nessas lutas sociais, na luta dos movimentos sociais, que logo após, em 2010, eu venho morar na Paraíba novamente, em João Pessoa, e contribuo diretamente com o Movimento Sem Terra, fazendo articulação aqui na capital, entregando ofício no INCRA, reivindicando reforma agrária. É quando eu conheço a mãe da minha filha, baiana, e logo após eu vou estudar Direito na Bahia, na Universidade Estadual de Feira de Santana, por uma política pública, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Então, eu sou filho do sertão, sou filho da luta... PRONERA? PRONERA. Eu não conhecia, Saulo. É um programa para que jovens e filhos de assentados e quem pertence a assentamentos de reforma agrária e acampamentos possam fazer esse estudo. Então, nós temos cursos de Direito do PRONERA, temos cursos de Medicina no Pernambuco, temos cursos de várias áreas do conhecimento. E logo após, eu tomei gosto nos estudos, aí fiz mestrado na Universidade Federal da Paraíba, especialização, e atualmente realizo uma pesquisa de doutorado na Universidade de Brasília, sobre a participação dos movimentos sociais nas eleições. Porque movimento social não é partido, mas participa. Sim. Então, hoje nós estamos nesse desafio
E ano passado é que eu me filio ao Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, por entender e compreender a importância dessa participação social nas eleições. Até porque se a gente não participa, tem quem vai participar. Exatamente. Eles vão Quem participa por participar. nós. Isso. E aí, a partir do momento que eu me filio, é que eu começo a fazer militância dentro do partido. Já fazia militância em direitos humanos, que é a minha área, por isso que eu ando para onde eu vou com a Constituição. Tenho o domínio técnico, enquanto advogado, enquanto professor, mas também tenho uma experiência prática, é a conciliação da teoria com a prática, que a gente faz a praxis cotidiana, o exercício da cidadania por meio das eleições, por meio do sufrágio universal, não se resume a 2 em 2 anos. A gente trabalha numa perspectiva crítica que diz o seguinte: a cidadania ela tem que ser exercida diariamente, cotidianamente, mas também dentro dos partidos políticos. E aí a gente começa uma militância no partido, e este ano foi se configurando os nomes para sair candidato pelo Partido dos Trabalhadores na Paraíba, e os nomes ficavam muito concentrados em João Pessoa e Campina Grande. Sim. Certo? E os nomes do sertão, vamos dizer assim, não estavam sendo ventilados. E em abril, eu me coloco como um nome a representar o sertão paraibano, um pré-candidato, filho do sertão, o único candidato do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é do sertão, para fortalecer principalmente a reeleição do presidente Lula, que também é sertanejo, que também é do sertão nordestino. E eu costumo dizer, mano, que o sertanejo tem 2 virtudes. Uma que é forte, né? A força do sertanejo, sim. A resistência. Resiliente demais, né? Mas também é uma outra virtude que é teimoso. E essa minha teimosia em estar fazendo esse trabalho dentro do partido, mas também fora do partido, dialogando com outros segmentos, com coletivos, movimentos sociais e populares, é que fez com que eu pudesse sair candidato este ano, que não é fácil, você sabe muito bem. Sim. Que as correlações de força também em todos os grupos e em partido político não é fácil, mas hoje eu sou candidato a deputado federal com o número 1310. Eu não digo que eu sou um substituto do Frei Anastácio, até porque ele é uma pessoa com um currículo e uma história de luta de mais de 40 anos. Eu sou um jovem de 37 anos, mas nós estamos nesse desafio que é para continuar defendendo e promovendo a defesa, principalmente dos povos dos campos, das águas, das florestas, mas sem esquecer do povo da cidade. Até porque se o campo não planta, você que está aí na cidade, a cidade não janta. Então, o povo da cidade precisa também defender quem está morando no campo, quem vive no campo, quem trabalha na reforma agrária, nos assentamentos de reforma agrária. O povo, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, o povo dos sítios, os moradores, os meeiros, os poceiros, os camponeses, enfim. A Paraíba, para finalizar esse momento, é majoritariamente da agricultura familiar e camponesa. Não faz sentido um governador ou um presidente favorecer o agronegócio aqui na Paraíba se o agronegócio aqui praticamente não existe. A faixa litorânea, Mata Sul e Mata Norte paraibana, é monocultivo de cana-de-açúcar e uma parte de bambu. Cana-de-açúcar, quem é que come? Para servir a quem? Quais interesses e quem emprega? A gente sabe muito bem que o emprego na cana-de-açúcar é mínimo e muitas das vezes análogo a trabalho escravo. Mas se a gente pegar o restante da Paraíba, as Vazas de Souza, o Vale do Piancó, a Serra Teixeira, o Cariri, o Curimataú, Brejo, Agreste, Mata Sul e Mata Norte, a gente percebe que em vários desses rincões paraibanos, nos 223 municípios, o povo só se alimenta porque a agricultura familiar é fortalecida aqui. E por isso que nós estamos aqui como candidato para fortalecer essa luta e levar toda essa luta para o Congresso, porque lá no Congresso é que se decide a sua vida, decide a vida de milhares de paraibanos e brasileiros. E por isso nós estamos aqui para dialogar sobre isso. Qual o papel na sua concepção, obviamente, que papel o PT exerce nessas eleições? Aí eu falo do âmbito estadual, nacional também, que a gente está vendo mais uma vez a dicotomia Lula-Bolsonaro. Sim, sim. E aí a gente trazendo da nacionalização para cá,
o partido acaba exercendo um protagonismo necessário diante das pautas apresentadas, eu diria, pela extrema-direita, que são completamente contrárias ao que você acabou de colocar. Sim. Então, existe um contraponto, claro. Até na natureza da pauta já se percebe que existe o contraponto está feito. Que papel exerce o PT nessas eleições? E, obviamente, cada um dos agentes partidários. Você, temos Ricardo, o Padre Luiz Couto, outra figura importantíssima. Como é que se enxerga isso? O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras sempre foi protagonista a nível nacional. Se a gente pegar as eleições de 89, logo após o período da redemocratização, essa Constituição é de 88. Isso. O presidente Lula sempre foi para o segundo turno, certo? E em 89 ele perdeu, 94 e 98. Logrou êxito em 2002. Então, Lula perdeu 3 vezes, e Lula veio do movimento social, Sim. no caso, do movimento sindical. Sim. Perdeu 3 vezes, mas sempre desempenhando um protagonismo. Quando pensavam que Lula ia desistir, ele ia lá e ia de novo. De novo, até conseguir em 2002, que foi num período que o PT percebeu a importância de fazer uma estratégia de um governo de composição. Sim. Certo? Não vou dizer de classe, mas de composição de partidos. E foi quando membros da direita e de centro acabaram também compreendendo a importância de ter participar do protagonismo do PT. Então, Lula vence em 2002 e a gente percebe o seguinte, mano. Década de 90, esta Constituição, como é que ela é cumprida? Por meio de políticas públicas. Todos os direitos fundamentais que estão no artigo 5º e os direitos sociais no artigo 6º, por exemplo, educação, saúde, lazer, alimentação digna, são direitos sociais, se cumpre e chega até você, povo paraibano, por meio de políticas públicas. E essas políticas públicas, de forma direta ou indireta, é o governo federal que implementa. E aí, com a participação do governo estadual e municipal. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Década de 90, esses direitos não foram de forma plena implementados, vamos dizer assim, pelos governos, tanto municipal, estadual e federal. Precisou um operário, um sindicalista, com a 4ª série, poder implementar esses direitos, porque tinha sensibilidade e sabia e conhecia o povo. Então, a partir de 2003, começa a se criar vários programas sociais e políticas públicas. Vou dar um exemplo. Minha Casa Minha Vida, luz para todos, para quem não tinha energia elétrica, cisterna de placa para o povo sertanejo, caminhos da escola. Você que é da zona rural, do sítio, da sua comunidade rural, que os seus filhos não tinham como andar até a escola da cidade, agora existe ônibus, esses ônibus amarelos é o caminho da escola. O PAA, o PENAE, que são programas de aquisição de alimentos. Isso. Eu sou da época, quando eu estudei todo o meu ensino fundamental em escola pública, no Colégio Rio Branco, em Patos. Eu sou da época que era uma sopa, ou um rubacão, ou uma creme crack para a gente merendar na escola. Hoje, tem uma alimentação diversificada, com proteínas, com frutas, com suco. E vindos da agricultura familiar. Vindos da agricultura familiar, porque agora tem a obrigatoriedade que o prefeito é obrigado a pelo menos 40% fazer a aquisição da agricultura familiar. Então, a gente percebe que esse governo que trabalha na perspectiva de Estado social, do bem-estar social, trabalha na perspectiva de fazer com que o pobre entre no orçamento e que não é gasto, é investimento, é o governo que a gente percebe que deu certo e a gente está trabalhando para que ele continue dando certo. E esse protagonismo do PT, já trazendo para esse ano, Lula, vocês sabem muito bem a história, em 2016, a Dilma levou um golpe, e a partir de 2016 a gente percebe que algumas máscaras vão caindo. E essas máscaras, existe um fenômeno crescente naquela época, que é o fenômeno do bolsonarismo, que dialoga e namora com o ódio, dialoga e namora com discursos de raiva, discursos de preconceito, com homofobia, com racismo. Um discurso que faz com que, por exemplo, coloca nós paraibanos e paraibanas de forma pejorativa, dizendo, é um Paraíba, como se fosse algo diminuindo
a nossa credibilidade e a nossa própria dignidade, como se a gente também fosse comedores de capim, algo que nós não somos. E esse tipo de discurso foi se fortalecendo e essa raiva foi se transformando em um ambiente de, vamos dizer assim, de antagonismo. Então, a gente tinha o PT e a esquerda e tinha o bolsonarismo. E em 2018, Lula foi preso injustamente e o Bolsonaro ele vence as eleições. Já em 2022, Lula volta e volta mais forte e acaba mostrando que a sociedade brasileira realmente se enxerga no presidente Lula. E o governo Lula 3, 2023 para cá, foi um governo que houve vários avanços sociais, mas também foi um governo de reestruturação do Estado brasileiro e do governo federal. Então, assim, a nível nacional, o Partido dos Trabalhadores, ontem foi o lançamento da campanha do presidente Lula, a nível nacional, o Partido dos Trabalhadores segue com essa linha, é uma federação, é o PT, PV, PCdoB, existem vários outros partidos apoiando a nível nacional, temos o PSB, temos o PDT, temos o PSOL, o Rede, então são vários partidos progressistas, mas também tem partidos de centro, que dialogam com o atual governo federal, temos União, mas aqui na Paraíba, como é que está configurado o PT? O nosso presidente, e aí eu digo enquanto partidário, eu sou um militante, eu sou um partidário, eu defendo o que o partido decide. Eu não sou aquela pessoa que recentemente se filia a um partido e acaba querendo mudar as decisões coletivas. Se eu sou um sujeito coletivo de direitos, eu tenho que respeitar as decisões coletivas. Então, o meu presidente nacional, o Edinho, companheiro Edinho, ele veio para cá antes da pré-campanha e disse que o governador da Paraíba, que o PT iria apoiar, se chama Lucas Ribeiro. Inclusive, a pedido do presidente Lula. Então, aqui na Paraíba, o PT está com o Lucas Ribeiro para governador. E para senador, sempre teve essa, vamos dizer assim, são 3 senadores, Veneziano, Nabor Vanderlei e o João Azevedo. Você vota com quem? Atualmente, eu Sim. voto com Veneziano. Ontem eu declarei apoio ao Veneziano, mas já tinha declarado antes. Quando o Lula fez aquele vídeo apoiando o Veneziano, Sim. eu já tinha publicado esse vídeo nas minhas redes sociais. Então, Veneziano, que está lutando para ser reeleito, o número dele é 155, ele é um dos nossos senadores. O outro senador, se é João ou se é Nabor, eu ainda não decidi. Mas eu decidi que estou fazendo campanha para Lucas Ribeiro porque eu percebi o seguinte, mano. Você foi de acordo, assim, naturalmente, da sua natureza, foi de acordo com a aliança com o Lucas? Da minha natureza? Sim, eu digo, do seu, vamos dizer, Eu do seu querer. Eu analisei o contexto da política paraibana, que não é um contexto muito favorável e de fácil, vamos dizer assim, entendimento. Por quê? Se a gente for analisar quem está hoje configurado na política, na majoritária, nós temos na extrema-direita uma pessoa que antigamente já tinha dialogado com a esquerda, que se chama Efraim. Não é tão extrema-direita assim, né? Só que aí está representando o bolsonarismo na Paraíba. Agora sim. Então nós temos na extrema-direita o bolsonarismo configurado no Efraim Filho. Sim. Então quem representa Bolsonaro na Paraíba se chama Efraim Filho, certo? Então, por paraibano, você que vota em Lula, não vote em Efraim Filho, porque ele representa a extrema-direita paraibana. Isso é fato. Ele pode até esconder, dizer no debate que não vai bater em Lula, que é moderado, né? Que é moderado, mas ele está representando a extrema-direita e os interesses da família Bolsonaro. O Lula não representa interesse da família Lula. Agora, ele está representando. Inclusive, colocou, se eu não me engano, a esposa para ser suplente de senador deles, enfim. Mas se a gente for falar de família, quem vai entrar em oligarquia e tudo mais, mas vamos lá. Tem a extrema-direita e tem a direita representada pelo Cícero, vamos dizer assim, que é a raposa velha, uma raposa velha da política,
Não estou aqui querendo ofender o candidato Cícero, mas ele é uma pessoa das antigas, na política e tudo mais, e que, ao ser prefeito de João Pessoa, se disse que agora vai tentar ser governador porque fez uma boa gestão em João Pessoa. Eu, nessa Paraíba do Norte aqui, eu não resido, eu não moro, não sei se as pessoas que residem aqui acham que ele fez uma boa gestão enquanto prefeito. Quem tem que dizer é o povo que reside em João Pessoa. Eu sei muito bem a situação do sertão de onde eu sou, eu sei muito bem a cidade de Patos, que, por exemplo, a minha mãe reside lá, e eu percebi o seguinte: todos esses avanços desses municípios de grande, de médio porte ou pequenos, têm a mão do presidente Lula. Tem a mão do presidente Lula. Dizer que não tem é mentira. E nós temos o Lucas Ribeiro, que existe toda uma questão oligárquica de família, dos Ribeiros. Tem o Aguinaldo Ribeiro, que dizem que, de forma indireta, é o que comanda o governo, é o que comanda a política na Paraíba. Só que é o seguinte: o meu partido decidiu que é o Lucas, e eu vou seguir a linha do meu partido. E estamos, sim, fazendo campanha para Lucas Ribeiro. Eu publiquei nas minhas redes sociais, na convenção, eu, Lucas e Lula, certo? E a partir de ontem, no primeiro dia de campanha, também estou fechado com o veneziano. E para estadual, a gente está fechado com vários. Então, só para concluir... A depender da área, tem um deputado para aquele... Não, aí eu sou candidato a deputado federal. Eu preciso ter apoio de vários estaduais que dialoguem com vários segmentos, porque eu não trabalho somente, por exemplo, com o povo sem terra. Eu também trabalho com atingidos por barragem, com o povo cigano, com ribeirinhos, indígenas. Isso você fala na área do direito social. Isso, então assim, eu estou fechado... Como defensor desses movimentos. Estou fechado com a Cida Ramos, que é deputado estadual e está indo para a reeleição e apresenta no meu partido. Sim. Estou fechado com o Marcos Henrique, que é um sindicalista, Sindicato dos Bancários, vereador em João Pessoa, que dialoga... Esteve conosco aqui já. Que dialoga com o mesmo pensar que o meu. Estou fechado com a companheira Jo Oliveira, que é vereadora em Campina Grande. Uma companheira assim, que eu não tenho dúvida que será eleita deputada estadual. Estou fechado com o professor Edileudo, que é um professor lá do ensino estadual e municipal de Patos, companheiro valoroso. Então, assim, a gente vai fechando com deputados e senadores que dialoguem minimamente, que conseguem dialogar, e a gente consegue apresentar pautas em defesa de todos esses segmentos. Agora, sim, se você achar que eu vou conseguir dialogar com as pessoas que estão representadas, por exemplo, na chapa do Efraim Filho, eu não consigo. Eu não consigo, até porque eles não conseguem dialogar, eles não conseguem apresentar propostas, vamos dizer assim, coerentes com aquilo que a gente acredita. Mas o grupo de Lucas Ribeiro e o grupo que nós estamos envolvidos, a gente consegue, sim, trabalhar e dialogar com algumas pautas que a gente acha interessante, até porque é o que eu disse. Política, se você não participa, outros vão participar. Não deixe de participar. É preciso ter participação social na política, é preciso que você se envolva, saia candidato, mas para isso você também tem que participar de um partido, porque sozinho você não consegue participar. E essa luta institucional é o que vai fazer com que essas políticas públicas e essa Constituição seja cumprida de forma efetiva. Eu vi no briefing que Caco mandou para mim, uma das pautas que você levanta a bandeira de fato, e eu já vi outras figuras políticas pontuais também. O próprio Julian Lemos esteve aqui comigo, ele é defensor dessa pauta. Agora, né? Tem outras pessoas, mas a cannabis, o canabidiol inserido na medicina universal como um todo, para tratar para aquilo que é indicado. Explique para a gente que visão é essa que você tem da correlação entre a cannabis e a saúde pública. Vamos lá. Cannabis medicinal, a famosa maconha. Vamos falar aqui o nome. O povo fala maconha, mas a maconha, ela tem vários derivados e várias espécies, e a cannabis é uma delas. Certo? A cannabis, ela é uma planta medicinal. Ela não é tão assustadora assim como o povo prega.
E é interessante essa luta da cannabis, porque antes de 2011, em 2011, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que era possível fazer a marcha da maconha, certo? Até então, era considerado apologia ao crime, se manifestar publicamente sobre a cannabis e a maconha. E aí, o que acontece, mano? Logo após essa decisão favorável para a sociedade civil organizada, que luta pela cannabis, muitas mães atípicas foram criando associações, coletivos de mulheres, de mães, para tratar seus membros familiares. Pessoas que tinham epilepsia, mal de Parkinson, Sim. com autismo, várias questões clínicas de saúde foram começando a ser tratadas por meio do óleo da cannabis. E foram criando associações sem fins lucrativos. Certo. E uma dessas pioneiras se chama Abrace, que é aqui em João Pessoa, inclusive. Se olhar ali na Lagoa, vai ver a sede da Abrace. A Abrace Esperança, que nada mais é do que uma associação sem fins lucrativos, que conseguiu uma autorização judicial para plantar cannabis, fazer o óleo e tratar a saúde das pessoas. Então, hoje a associação Abrace, o processo judicial já foi transitado e julgado e ela tem essa autorização. Certo. Da nossa história com a cannabis, ela passa muito para a questão de um sobrinho meu, que ele era Eu ia perguntar isso a você. Aonde você se insere na discussão? E aí um sobrinho meu, ele com autismo, ele não conseguia falar, e o meu irmão, que é médico psiquiatra, ele começou a fazer estudos, ele também é professor universitário, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, começou a pesquisar e fazer estudos sobre a cannabis, conheceu a Abrace e pensou e falou, não, por que não a gente também criar uma entidade que possa também fortalecer esse trabalho? Porque, com o mesmo trabalho da Abrace. do mesmo trabalho da Abrace, porque apareceu várias demandas ali na região metropolitana de Patos, Sim. mas também em Caicó, no Rio Grande do Norte, Sim. por conta da própria pesquisa dele e do ensino dele na universidade, e também por conta do trabalho dele. Ele trabalha ali na região de Caicó, Catolé do Rocha, Jardim, e ele foi trabalhando, ele trabalha no CAPS, trabalha no CRAS, e aí ele foi vendo que era possível fazer esse tratamento à base de cannabis. E aí a gente, por meio também da participação de militantes e membros dos movimentos sociais, em especial o MST, a gente cria a nossa SEBRAPECAM, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa da Cannabis Medicinal. Lá Na região metropolitana. na região metropolitana de Patos. E aí a gente cria em novembro de 2022, e quando é em março a gente apresenta toda a papelada na Anvisa, para a gente poder receber a autorização. E a Anvisa negou, a gente entrou com ação na Justiça, eu enquanto advogado, e logo um ano depois conseguimos o êxito, conseguimos a autorização. Então, todas essas associações são por meio de autorização judicial. Não existe algo ilegal. A Abricam é assim? SEBRAPECAM. SEBRAPECAM. É só colocar no Google, SEBRAPECAM. Ô, Saulo, a SEBRAPECAM, ela faz a mesma coisa que a Abrace. Ela planta, cultiva, é assim? E faz o extrato do óleo? Vai, mas de forma diferente. Porque a Abrace hoje ela tem 50 mil associados. Entendi. A nossa é uma associação hoje de 1.000 famílias, 1.500 famílias, certo? Que atua a nível nacional e tem uma pegada mais social do ponto de vista, até porque os membros fazem parte de movimento social. Entendi. Então é trabalho... Tem aquela coisa mais acessível, né? É trabalho voluntário, é um trabalho que dialoga com as pessoas que não têm, por exemplo, condições de acessar o óleo. E a gente sabe que não é barato. O canabidiol não é barato. Não é barato fazer, também não é barato distribuir. Entendi. Certo? Mas tem famílias que recebem de forma gratuita. Existe lá vamos dizer assim, uma cota social. E esse trabalho, a gente conseguiu autorização. Depois você moveu judicialmente e Sim, conseguiu. O juiz foi lá, a gente conseguiu parecer favorável do Ministério Público. Legal o juiz demais. foi lá. E quando ele chegou lá, eu falei para as famílias: vocês não tenham medo de serem presas aqui, porque nós estamos na frente de um juiz federal e ele não vai prender quem salva vidas. E tinha lá os plantios de cannabis e tudo, e realmente, depois de uma semana, o juiz deu uma sentença favorável. Legal demais. O processo está lá no TRF, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife.
A Anvisa e a União recorreram e vai para Brasília. Enquanto eles recorrem, eles que lutam... A Sebrapecan vai a atendendo. Sebrapecan vai lutando, vai se organizando, vai se estruturando, certo? A gente precisa de muitos apoios, vamos dizer assim, para poder estruturar o espaço. É um laboratório. E a clientela, Saulo, epiléticos, autistas... Sim, isso. A clientela da Sebrapecan, eu digo, os usuários, todos Isso. são dessas áreas, dessas patologias, assim que se chama patologia? Isso, é porque são os associados, porque a gente não é uma empresa. Então, assim, a pessoa se associa, inclusive não paga para se associar, certo. não tem anuidade, outras têm, não vou dizer o valor. Certo. E aí a pessoa se associa, tem a telemedicina, o atendimento médico. Se o médico constatar por meio da telemedicina lá, consulta, Que existe o problema que ali. você precisa utilizar, ele vai prescrever, vai fazer um laudo. Com base nesse laudo, a equipe de acolhimento vai estar separando o seu óleo e vai chegar na sua casa. Então chega assim, Que bacana, velho. chega tanto pela Azul como também pelo Sedex, porque nós temos parceria com a Azul. Legal demais, legal demais. Pelo Demais Sedex. mesmo, muito legal. Eu digo nós aqui, gente, enquanto advogado da associação. Eu não faço parte da diretoria, certo? Eu sou apenas o advogado da associação que conseguiu a autorização. E assim, pode ter certeza que salva vidas. A cannabis salva vidas. Não, a eficácia do canabidiol é um negócio absurdo. Esse preconceito ele tem que ser eliminado de uma vez por todas. Só que agora a gente não quer apenas fazer com que essas famílias que recebem o óleo sejam beneficiadas, vamos dizer assim. Agora nós temos uma proposta, porque eu digo o seguinte, vamos ampliar. Sempre é aquela história da Dilma. A gente tem uma meta, chegou na meta, vamos dobrar a meta. Bacana. Então, qual é a meta agora? A meta é plantar cannabis em áreas de reforma agrária. Por que áreas de reforma agrária? Se a gente for analisar, por exemplo, só na região de São José do Espinhar, ali no Sertão, são 6 assentamentos de reforma agrária. Assentamento de reforma agrária, gente, é área da União. A pessoa recebe uma concessão de uso, o assentado, Sim. mas são áreas da União e essas áreas são monitoradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Existe assistência técnica acompanhando, certo? Então, existe também uma cadeia de, vamos dizer assim, agentes estatais acompanhando esse espaço e políticas públicas. E o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que o assentado da reforma agrária tenha o direito de plantar e cultivar cannabis no seu lote de reforma agrária, fiscalizado pelo INCRA, fiscalizado pela Embrapa, pelo Ministério da Saúde, Anvisa, e que essa plantação seja agroecológica e orgânica, sem agrotóxico, sem veneno. Por quê? Porque essa plantação nós vamos fazer remédio, vamos fazer fitoterápico, vamos fazer o óleo, a pomada, o creme, o que for para fazer com que essa cadeia produtiva gere renda, gere trabalho, mas também salve vidas. Então, se existe o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, se a gente conseguir se tornar deputado federal, nós vamos apresentar um projeto de lei que é o PACAM, que é o Programa de Aquisição da Cannabis Medicinal, fazendo com que o assentado participe dessa produção de forma organizada, fiscalizada pelo Estado brasileiro, e essa produção seja escoada para os laboratórios credenciados pela Justiça ou pela Anvisa, porque demorou 526 anos para a Anvisa regulamentar. Já existe uma regulamentação na Anvisa, foi esse ano. E aí, a gente os assentados entregar em laboratórios, em associações, cooperativas, fazer com que essa produção, que é a flor, faça o óleo, se transforme em óleo, e esse óleo chegue no SUS, e o SUS entrega, aí você amplifica, né? E o SUS entrega de forma gratuita, porque é inadmissível ainda as pessoas terem que importar o óleo, e quem vai importar não é o pobre, não é nem a classe... Um óleo, às vezes, chega a custar R$10 mil. Não tem condição da classe e aí menos favorecida ter o acesso. Se a gente tem terra, e a terra é agricultável, e a gente tem um equipamento estatal... com vários entes estatais que podem trabalhar, vamos dizer assim, nesse consórcio, por que não investir nisso? Se a Anvisa já regulamentou, cabe o que agora? Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, viu, companheiro Lula? Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, importante participar desse trabalho, certo? Que também é responsável pela reforma agrária.
e a gente fazer com que o assentado gere emprego, renda, e ele vai ficar muito feliz que, ao mesmo tempo que está sendo remunerado pela sua produção, como ele é também pelo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele vai ficar muito mais feliz porque, além de, por exemplo, alimentar o povo brasileiro e colocar comida na mesa do povo brasileiro, vai salvar vidas. Então, ele vai plantar cannabis, que é uma planta medicinal, mas também vai continuar plantando o seu girimum, seu abacaxi, sua macaxeira, suas fruteiras, enfim. É isso que nós queremos. E essa planta ela é tão abençoada que ela dá um pé de cannabis, ela dá flor a cada 3 meses, 4 meses ela dá flor. Então, imagina. Ele tem 3 ou 4 colheitas dela por ano. Agora, se você fizer consociado, todo mês você plantar uma fileira, vamos dizer assim, todo mês você tem a flor para poder entregar. E isso, gente, lá é um espaço, o laboratório é todo murado, tem câmeras, toda vez que... Era isso que eu ia te questionar a respeito exatamente disso. O nível de fiscalização para esses plantios, né, para essas áreas agricultáveis que você fala em relação a cannabis, do metro quadrado que seria cultivado, a época de se colher esse material para iniciar o processamento em laboratório, enfim, existiria todo um critério. Eu acredito que assim seria, né? Então, assim, assentamentos de reforma agrária tem a agrovila, que são as casas, as moradias, tem os lotes individuais, mas também tem os lotes coletivos. Qual é a ideia? A ideia no projeto de lei que nós vamos apresentar é que o lote coletivo no assentamento de reforma agrária seja um lote que possa ter essa produção, mas seja, vamos dizer assim, se não murado, mas cercado com câmeras de segurança, com iluminação, inclusive até com a própria segurança que a própria comunidade pode fazer, por meio de vigília e tudo mais, mas também uma segurança particular, enfim, organizar de uma maneira para que pessoas externas não vão lá e se apropriem de forma indevida. Sim. E essa produção ser escoada para esses laboratórios. Então, assim, é algo inovador. Eu acho que... A família de uma pessoa que precisa... Que a gente vê os relatos, né? Tanto de médicos quanto de pacientes, da eficácia, de quem sofre epilepsia, de há quanto tempo fica sem passar por uma crise em razão do remédio. Famílias que têm autistas, né? Sim. Na família. Meu sobrinho não falava, começou a falar. O quanto essas crianças e adolescentes, até adultos, melhoram, evoluem em relação ao problema, né? Enfim, assim, e o custo do medicamento para quem usa, como você falou, uma unidade, um vidro, sei lá como é que chama, importado, pode chegar a um valor absurdo de R$10.000. Isso. E imagina a gente ter um nível de processamento dessa medicação legalizada no Brasil, chegando ao SUS, como você coloca, porque aí quando bate na porta do SUS, espalha para o país inteiro, porque o sistema vai amplificar a distribuição e vai fazer chegar a mais gente, a mais pessoas. Então, assim, é uma coisa, sabe... Além da gente ter extraordinária. Autorização judicial, nós temos parceria com a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. A Sebrapecan ela foi reconhecida como utilidade pública. Pela seriedade do que você está colocando. Pela Câmara de Vereadores de Patos. Existe uma lei municipal que reconhece ela como utilidade pública. A próxima luta que a Sebrapecan vai fazer é para que seja reconhecida como utilidade estadual, certo? Vai precisar de um deputado ou uma deputada estadual. Sim. Apresentar esse projeto de lei. E também existe na Paraíba legislação a respeito. Existe lei estadual, João Pessoa tem uma legislação, Campina Grande, Souza e Ailandra. Essa de Ailandra a gente ajudou a conseguir a aprovação. Patos, mesmo não tendo uma legislação específica no município, reconheceu a entidade como utilidade pública. É muito avanço. E olhe que a configuração da Câmara de Vereadores de Patos não tem ninguém de esquerda. Não tem ninguém de esquerda lá, de partido de esquerda. Mas é saúde pública, Saulo. É saúde pública. Isso aí independe de corrente política. E mesmo assim, os vereadores perceberam a importância de estar reconhecendo a entidade como utilidade pública. Então, assim, eu dei uma pesquisada nas contas públicas e no Sagres, eu vi que tinha município fazendo aquisição do óleo de R$800, de R$1.000. São Paulo estava fazendo aquisição do óleo de cannabis do Paraguai.
Paraguai, porque existe demanda. Então, perceba que se envolver os assentados de reforma agrária, que trabalha com agroecologia, que trabalha com produtos orgânicos, sem veneno, gente, sem agrotóxico, a gente vai conseguir baratear o preço desses óleos e fazer com que muitas pessoas consigam acessar e melhorar a qualidade de vida. Porque, mano, eu vou te falar uma coisa. Se um membro da sua família tem qualidade de vida, os demais vão ter também. Agora, se um tiver com problemas psicológicos, Afeta de todo saúde, mundo, afeta todo mundo. todos vão ficar. Verdade, verdade. Então, assim, é qualidade de vida, gente. É dignidade, é cumprimento disso aqui que a gente chama de Constituição. E isso só vai conseguir com muito avanço, com muita persistência, com muita luta. Mas nós vamos conseguir. Da mesma forma que nós conseguimos que a Sebrae-Pecan fosse fundada e hoje acolhe e cuida da vida de mais de 1.000 famílias, vamos conseguir sim aprovar essa lei para que você, que tem algum membro da sua família com problema de saúde, possa ser sim tratado de forma digna e com o óleo da cannabis, que salva vidas sim, pode ter certeza. Agricultura familiar e desenvolvimento rural, o que é que isso quer dizer na plataforma de mandato do pretenso deputado federal Saulo Dantas? Agricultura familiar, como eu já coloquei aqui na Paraíba, é o que coloca comida no povo paraibano, certo? E programas de aquisição de alimento, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são programas governamentais que auxiliam e contribuem para esse avanço, certo? Mas são alternativas de mercado. Então, o agricultor familiar ele precisa ter incentivo, ele precisa ter investimento do poder público, do Estado brasileiro, e a gente sabe que o governo Lula, nesse ano, no Plano Safra 2025, 2026, 2027, triplicou o valor em comparação a 2022 no governo Bolsonaro. Certo? Então, a gente já percebe o compromisso que Lula tem. Eu vi algo em torno da casa do trilhão. Sim, o atual governo. Chegou quase 900 bilhões, assim. Assim, o comparativo da época de Bolsonaro para os valores investidos nos governos Lula chega a mais de 2 trilhões de reais. O Plano Safra. Na época do Bolsonaro, nem sequer existia o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Só existia o Ministério da Agricultura, que é o Ministério do Agronegócio. E vocês sabem muito bem que o agronegócio trabalha com commodities. Exportação de soja, exato, de milho. Isso. E o povo... Os grandes agricultores do país não produzem para o mercado interno, não produzem para mim e para a sua mesa. E aqui na Paraíba, a gente percebe que a agricultura familiar é muito pujante e deve ser, sim, fortalecida. Então, no nosso mandato, nós vamos estar diretamente ligados com o povo do campo, inclusive em respeito à própria história do companheiro Frei Anastácio. Sim. Não é a nossa intenção ser o substituto, mas a gente pretende dar continuidade. Vocês têm uma linha de atuação muito, muito, muito parecida, né? Sim, eu fui advogado do MST aqui na Paraíba durante 2018 a 2020. Um período crítico para o MST, né? No período do Bolsonaro. Mano, este ano, eu fico até emocionado, que eu lembrei que este ano, 3 acampamentos de reforma agrária no Litoral Sul foram desapropriados para fins de reforma agrária das terras de João Santos, que foi um dos maiores latifundiários e grileiros da história do Brasil. E pós-2016, o MST ocupa essas terras. Ocupar, gente, não invadiu. Ocupar não é crime. Quando um latifúndio não cumpre com a função social, artigo 186 da Constituição e seus incisos. Se você que é proprietário, latifundiário, eu não estou dizendo que é de sítio, de rancho, uma granjinha, de chácara. Um negócio, né? Eu estou falando um latifúndio de mais de 1.000 hectares, por exemplo, aqui no litoral tem muito. E você está devendo à União, ao Estado, tributos, impostos, está com processo na Justiça do Trabalho porque não pagou seus empregados, sua terra pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. E depois de 2016, para cá, o MST ocupou essa terra e este ano eles foram agraciados com o governo Lula, virou assentamento de reforma agrária. Então, se eu não me engano, uma média de 600 a 80 famílias hoje em Ailandra, Pedras de Fogo. Fazem usufruto assim, né, Saulo? Hoje usufruto. São assentados à reforma agrária por meio da política pública de reforma agrária. Artigo 184. Tem diferença entre assentado e o acampado? E quem... explique para a gente depois, quando você terminar o que você está colocando, para a gente entender, quando você diz, olha, ocupar é diferente de invadir.
E aí, mais cedo, você falava que os assentamentos são concessões da União, não é assim? Isso. Porque é o seguinte, a área Que está é lá... para a gente desmistificar A essa área coisa, está porque abandonada. tentaram marginalizar muito o movimento, você sabe Isso, disso. por exemplo, na BR-230 tinha uma área abandonada, se eu não me engano, do Estado. Abandonada. O MST se organizou as famílias da periferia daquela região e ocupou. Ocupou reivindicando o quê? Reivindicando reforma agrária. Certo. Então, a ocupação nada mais é do que um ato político, vamos dizer assim, de cidadania, de você chegar com as famílias lá e ocupar que aquele bem precise ser destinado para uma política pública. É igual os prédios abandonados do Centro Histórico de João Pessoa. Sim. Eu não sei como é que está aqui a situação, mas, por exemplo, em Recife... Nações Unidas e o antigo prédio INSS lá no Ponte Sem Rede estão passando por reformas, salvo engano, para atender a famílias sem teto. O movimento de luta por moradia ocupou e reivindicou. Esse povo precisa de casa. Se não for aqui, dê uma solução, poder público. Consiga um espaço para fazer moradia de aluno. Bem comparando com o que você está colocando, uma das plataformas de governo de bolos em São Paulo, de readaptar, enfim, reformar prédios antigos, de hotéis antigos, prédios antigos no centro de São Paulo e transformá-las em moradia. E outra, mano, isso é básico, assim, moradia é um direito básico, inclusive não era previsto da Constituição em 88. O Brasil implementava a política habitacional por meio de tratados e convenções internacionais. Só em 2001, que veio por uma emenda constitucional, entrou no rol dos direitos sociais. Básicos. Dos direitos sociais, artigo 6º. Mas eu quero dizer o seguinte, ocupação é uma forma de você exercer sua cidadania e buscar aquilo que a Constituição prevê, sem tirar o do outro. Se o outro está devendo ao poder público, ele pode sim, uma área pode ser destinada para a reforma agrária. Essas terras que foram desapropriadas, se foi desapropriada, é porque existe uma previsão legal de desapropriação. Então, as famílias esperaram 10 anos, morando em barraco de lona preto, morando em dificuldades com problemas de água, sem energia, saneamento, resistindo, fazendo rodízio de segurança, de vigília, sendo ameaçado por seguranças particulares. Mas eles resistiram. Eu ajudei nesse trabalho, enquanto advogado, na defesa desses direitos, para que essas famílias não pudessem ser despejadas por uma ordem judicial. Sim. Tenho muito orgulho disso. E hoje são assentados da reforma agrária. Então, hoje, eles entraram na política pública de reforma agrária. Agora, o que é que vai acontecer com essas famílias? A terra que era de um proprietário que não cumpria com a lei, agora virou do Estado brasileiro, da União. Assentamento de reforma agrária. Então, cada família vai ter direito a uma casa digna, que não é uma mansão, mas é uma casa digna, com 2 quartos, banheiro, varanda, garagem, tudo direito. Lá no sítio mesmo, no assentamento, como o sítio a gente fala lá no sertão. Sim. Vai ter direito a crédito para poder fortalecer a produção, fomento mulher, crédito para comprar ferramentas, vai ter construção de uma escola. As crianças não precisam ir para Pedras de Fogo, por exemplo, estudar. Organizar uma escola lá, organizar um posto de saúde para pelo menos uma vez na semana um médico do município ir lá consultar as famílias. Porque quem mora na zona rural, você que mora na zona rural, você que mora no sítio, na sua comunidade rural, o poder público, governo federal, estadual e municipal, tem o dever de garantir que as políticas públicas cheguem até você e não você chega até eles. Não é assim. Então, nós trabalhamos na perspectiva de garantir com que a dignidade chega até as pessoas por meio dessas políticas públicas. E aí, mano, é o que eu falo sempre. A Constituição é para alimentar o corpo das pessoas. Se o povo paraibano, você que está aí nos ouvindo, compreender que essa Constituição, vocês têm que compreender ela e estudar ela diariamente, conhecer seus direitos, principalmente em um ano eleitoral, certo? Porque se a gente não participar, eles vão participar. E eles que eu estou dizendo são os detentores do poder, são os detentores vamos dizer assim, dos próprios recursos financeiros. E por isso que nós somos candidatos a deputado federal, porque a configuração, agora chegando, as 12 cadeiras,
da Câmara dos Deputados na Paraíba, se a gente for analisar bem, 10 não representam os interesses do povo trabalhador da Paraíba e da agricultura familiar. Não representa. Se eu for citar aqui, 2, vamos dizer assim, representa, que eu considero como o Padre Luiz Couto e o Gervásio, Sim. que hoje está no PCdoB. Mas se a gente pegar os outros, e o outro é o da extrema-direita, que nem para cabo de vassoura serve, ele sabe quem eu estou falando. Nem para cabo de vassoura serve, e eu posso até dizer que é um cabo do mato, porque antigamente existia o capitão do mato, que era o mandante lá dos coronéis. Agora ele é o quê agora? É o cabo do mato do bolsonarismo aqui na Paraíba. Então, assim, Cabo Gilberto, eu já falei várias oportunidades. Vamos conversar, vamos debater, porque dialogar eu sei que você não dialoga. Mas vamos aqui, vamos em qualquer lugar que for, vamos debater sobre política pública, sobre o que o seu presidente fez em 4 anos e o que o meu presidente fez nos 3 governos dele, e agora vai para o 4º, porque tetra é 4, que é à frente de 3. Então, vamos debater sobre isso aqui. Não se formou em Direito? Não disse que é bacharel em Direito? Vamos conversar sobre isso aqui, ó, e ver quem fez mais. É isso que eu queria colocar. E eu estou desafiando também o cabo de vassoura, chamado Cabo Gilberto. O advogado Saulo Dantas, candidato a deputado federal pelo PT da Paraíba, está conosco nessa noite aqui no Mano a Mano Podcast. Saulo, algum tema que a gente poderia ter abordado que não abordou? Fica à vontade. Só voltando à questão da cannabis, o Nilvan Ferreira, a gente teve um atrito nas tais mídias sociais, vamos dizer assim. Nilvan Ferreira, você disse que abomina a maconha, abomina essa questão de cannabis e tudo mais. Vamos dizer assim, agora eu queria te dizer o seguinte: muitas pessoas são salvas por conta da cannabis. E eu acho por bem você se retratar daquilo que você falou, e nós estamos abertos para debater. Vamos discutir sobre cannabis. Você que chega em obras do governo federal, mentindo, utilizando de fake news e não falando a verdade completa, por exemplo, a questão da transposição. Vamos debater sobre cannabis, vamos debater sobre qualquer outro ponto, qualquer outra pauta, porque você, Nilvan, você é um camaleão da política. Vamos dizer assim, o camaleão da política é aquele que se envolve em vários partidos, e muitas das vezes por oportunismo e interesse, a depender da conjuntura política que está dada. Então, uma pessoa que foi do PMDB, depois por Republicanos, agora é do PL, já tentou ser governador, prefeito, agora quer ser deputado estadual na Paraíba. Logo, uma pessoa que se utilizou dos meios de comunicação, de rádio, TV, com programas sensacionalistas, porque a pior coisa que tem, mano, é você almoçar vendo desgraça. Imagina, todo dia, meio-dia, você almoçando e tá lá um repórter, um jornalista, só passando desgraça. E muitas das vezes aparecia até os corpos ensanguentados, sem, pelo menos, estar, vamos dizer assim, sem aparecer. Então, Nilvan, você não tem credibilidade nenhuma para ser deputado estadual. Eu tenho certeza que o povo paraibano também não vai aceitar que uma pessoa igual a ti seja deputado estadual e ocupe uma das 36 cadeiras da Assembleia Legislativa da Paraíba. Também está colocado o desafio para ti. O homem veio para desafiar todo mundo. Saulo Dantas, candidato a deputado federal pelo PT, esteve conosco hoje no Mano a Mano Podcast. Quero agradecer sua vinda aqui, aceitar o nosso convite e dizer que foi um papo muito profícuo, muito, além de prazeroso, muito produtivo também. Parabéns pela plataforma. Eu estou totalmente de acordo com a inclusão da cannabis na medicina e na saúde pública. E, obviamente, sabendo que eu me alimento do meu inhame, da minha batata, da minha macaxeira, da minha melancia, vindo da agricultura familiar. Então, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, são temas, além de importantes, necessários. Parabéns e obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço aos ouvintes do Mano a Mano. Eu adorei esse nome aqui, Mano a Mano,
Para quem não conhece, Mano se chama Germano, viu? Dizer o seguinte, companheiros e companheiras, amigos e amigas, povo da agricultura familiar e camponesa, foi um prazerzaço estar aqui a gente dialogando, fomentando, trabalhando a questão dos direitos humanos, dos direitos sociais fundamentais, trazendo um pouco do que a Constituição prevê como direitos, mas também trazendo um pouco como a gente pode exercer a nossa cidadania. E a participação nas eleições é uma forma de exercício da cidadania. A nossa candidatura não é isolada, é uma candidatura que dialoga com vários segmentos da sociedade. E eu costumo dizer que, se a gente não participar, eles vão participar. Então, é importante que você se envolva na política, que você participe, seja como candidato, seja como uma pessoa ativa, porque tudo de bom que acontece na vida prática e material das pessoas tem o dedo da política, tem as políticas públicas, certo? Então, é só agradecimento. E, para finalizar, o seguinte, povo paraibano. Os 12 deputados federais que hoje estão na Câmara dos Deputados, muitos deles se oportunizam e dizem que são Lula. Eu não vou citar o nome, mas este ano tem muitos deputados que lá em Brasília votam contra os projetos que Lula apresenta. Eles não são Lula. O verdadeiro candidato do presidente Lula se chama Saulo Dantas, que é o candidato do sertão ao litoral, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Porque esses candidatos que são de direita, de extrema-direita, que dizem que são Lula, por conveniência e oportunismo, quando chega lá em Brasília, vão trabalhar dia e noite para que Lula não avance com os projetos e que as políticas públicas não cheguem. Por exemplo, a escala 6x1, o fim da escala 6x1 foi uma proposta do governo Lula, do presidente Lula, e teve candidato, como, por exemplo, o Cabo Gilberto, que queria era a extinção do Ministério Público do Trabalho, queria era que o povo trabalhasse 48, 56 horas por semana, e nós, do Partido dos Trabalhadores, não. Nós queremos que o povo trabalhe menos e ganhe mais dignidade, mais tempo para a família e para lazer, e para as coisas boas, que é dançar, comer bem, beber bem e viver bem. Muito obrigado. Viu? Saulo Dantas, conosco no Mano a Mano Podcast. A gente agradece a sua audiência. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!